Eu quero ser seu amigo de novo, terceira temporada, segunda parte da conversa com Rodrigo Tavares. E aí, Carol, o que temos nesse papo? Nesse segundo papo, galera, a gente vai conversar sobre a Fresno, uma história que muita gente quer saber. Tem fofoca, tem treta, tem reconciliação, não sei, fica aí e vem com a gente. Lembrando que nessa terceira temporada, aqui o nosso projeto passou a ser por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura Nacional, a Lei Rouanet. Então você pode aportar verbas de impostos da sua empresa aqui com a gente, né, nos ajudando a seguir esse projeto para frente. Como já estão fazendo duas marcas que estão aqui com a gente, Mastercell.com e Zagonel, duchas e torneiras elétricas. Eu quero ser seu amigo de novo, terceira temporada. A gente vai continuar o papo nesse episódio com o Rodrigo Tavares, que está aqui tomando a sua aguinha. E eu sempre falo a mesma coisa aqui, né? Eu critico o termo rock gaúcho. Estamos nessa há muitos episódios, anos, gente. Né? Eu sempre faço anos, isso. Anos. Como eu sempre faço o que eu vou fazer agora. Como este é o segundo episódio com o Tavares, eu indico que você volte no primeiro. Se você... né, caiu aqui agora. Né? Se você está vendo na semana do lançamento, beleza, já viu o anterior. Agora, se você caiu aqui e não viu o primeiro, volta no primeiro, porque a gente sempre tenta fazer uma timeline. Porque a timeline do primeiro episódio com ele, a gente fez ali primeiras relações dele com a música, né, e saída do interior, mudança para Porto Alegre, conhecimento, um monte de coisa, e chegamos na Fresno, que é onde a gente vai seguir a partir de agora. Não, eu vou interromper. Eu vou interromper porque tu falou do rock gaúcho e eu fiquei pensando que o Tavares pode ser a pessoa perfeita para responder tentar me convencer do contrário. Eu vou te convencer do contrário. É porque, olha só, no episódio anterior, o Tavares comenta muito de 3 bandas, tá? Que inclusive são as únicas 3 bandas que estão no livro B-Rock, o rock nacional, o rock brasileiro, né? Que são Engenheiros, Nenhum de Nós e Cidadão Quem, tá? Então o Tavares, ele mostra que ele gosta muito dessas bandas gaúchas de rock, que a gente fala desde o primeiro episódio com o Jonathan. Sim. Bandas gaúchas de rock, bandas de rock gaúcho. E o Tavares vem e fala assim, pô, eu era muito fã do Cidadão, Engenheiros, Nenhum. Então, me parece que tem ele se conecta com essas bandas gaúchas de rock, mas qual a tua relação? Tu teve alguma relação com as bandas de rock gaúcho? TNT, Cascaveletes. Sim. Enfim, essas... Porque tem essa diferença. Tanto Nenhum quanto Engenheiros e Cidadão não são... A gente não tem entende esse como rótulo, rock, né? Exato, não Entendi. cabe como rock gaúcho. Então, cabe muito pro... Fiquei muito interessada. Como é que tu vê esse emaranhado de rótulos mesmo, assim? É que assim, ó, como eu nunca tive na posição de rock gaúcho, porque quando eu saio daqui, eu saio já pro oceano, na turnê do oceano, pra entrar na turnê do oceano. E então eu nunca cheguei a ganhar o título de rock gaúcho. A Fresno não teve esse título, não teve. né? Uhum. E só que uma coisa que a gente vai pensando com o tempo, hoje como o rock não é mais o padrão da rádio, né? Eu considero o rock, e eu tô falando do Titãs, tô falando, né? Eles já jogam a B do Brasileirão, não é mais a A. A A tá com sertanejo. Sim. E eu não. E tudo certo. Não sou aquela pessoa. É outro momento, claro. Odeio. Não, nada disso, por favor. Mas eles estão jogando. Se eles estão jogando a B, eu, como artista solo, tô jogando a D. E a Fresno tá jogando a C do Brasileirão. Né? E isso que a Fresno tem um reconhecimento hoje que volta quase aquele reconhecimento, ou até maior do que o reconhecimento da época da TV. Mas já não era mais a coisa mais importante do mundo. E eu fico pensando pra mim, será que não vale a pena jogar o gauchão na Série A do que ficar jogando a Série D do Brasileirão? E também tem outra coisa que pra mim que é... Eu consigo sair daqui, agora eu tenho um show em Manaus e Tocantins. Tocantins, pela primeira vez eu vou pra Rondônia. Eu vou para o Amazonas e vou pra Rondônia pela primeira vez agora, que é um dos únicos estados que eu não conheço tocando. Até pro Acre eu já fui tocando, né, cara? E... Então, eu sinto muita falta dessa coisa de estar em casa, mesmo a gente estando, que nem diz Humberto, longe demais das capitais, aqui, eu sinto muita falta de estar aqui,
Porque existe um comércio musical no Rio Grande do Sul que ele nunca vai se extinguir. É que é o que a gente fala também desde a primeira temporada. Né? E no Brasil, as coisas elas vão desaparecendo conforme a mídia vai mandando. O que não acontece no Rio Grande do Sul e em Pernambuco também não. Pernambuco, para mim, é muito parecido com o Rio Grande do Sul na questão do rock. E é autossustentável, cara. Tipo, aqui tu vive legal, tu tem uma vida boa com o rock gaúcho. E o rock gaúcho acaba enquadrando Santa Catarina também. Completamente. Porque tem... O Oeste, Santa Catarina, completamente ali, né? Chapecó. As bandas daqui fazem turnês. Pô, já vi show nenhum lotado em Goiânia, com o Humberto, assim, todo mundo cantando tudo. Mas é uma coisa que, claro, aí que o rótulo gaúcho vem mal. Porque ele, às vezes, também te bota uma barreira, né? Mas, assim, por que é legal o rock pernambucano, que foi de Chico Science? Por que é legal o rock do Piauí, da Paraíba, que veio do Raimundos? E tem essa barreira com o rock gaúcho, né? Porque o Humberto já diz, né? Antes do Brasil ser invadido por Cabral, já tinha em Porto Alegre uns mod. Essa frase pra mim é maravilhosa. Muito boa, essa frase é perfeita. Já tinha mod em Porto Alegre antes dos anos 60. Em 1500 já tinha mod em Porto Alegre. Perfeito, excelente. Né? Os povos originários deviam estar de boininha já com uma Rickenbacker na mão. De terninho. Isso é muito bom. Então, cara, eu depois de um tempo, eu comecei a gostar muito do termo rock gaúcho. E eu sinto falta, na verdade. Pô, deixa eu comentar um negócio, não sei quando vai ser passado esse episódio, mas tem um movimento de novo rock gaúcho acontecendo na região metropolitana, que uns alunos meus começaram a tocar e eles estão reivindicando esse rótulo pelo poder de cena. São bandas de emo, com uma pegada emocore, não seria um revival, mas é uma... Né, é o ciclo, o né? ciclo, O ciclo da moda, da música. Isso, tudo, mas são vários gêneros reivindicando o termo rock gaúcho para fortalecimento de cena. Então, tô achando bem curioso. Isso, cara, gente, é que essas indas e vindas do mercado, elas são muito loucas, assim, né, cara? Louco. Às vezes a gente tem bandas aqui que estão aqui... Pô, vou dar um exemplo do Acústicos Valvulados, cara. Sim. O Acústicos Valvulados acabou de comemorar 35 anos de carreira num show na semana passada no Araújo Viana, cara, lotado, velho, lotado. Então... E se tu pegar os acústicos... Quando eles comemoraram 30 anos, quando comemoraram 25, eles não conseguiam lotar o Araújo Viana. Não, na época do grande estouro do Acústicos, era 2 dias de opinião no máximo. Pois é. Hoje em dia tu faz o Araújo, entendeu? Então tu tem essas oscilações. Pô, a gente reuniu ano passado ali as bandas do Acústico MTV, né? Cara? Lindo. Puta, cara, lindo. 3 noites no Araújo, sabe? Então tem o TNT voltou agora, lotando, sabe? Aí tu tem as bandas que estão sempre lotando o Araújo, ali o Papas, o próprio Nenhum, né? O Duca, né? Ele vai, lota teatro, ele prefere fazer teatro, mas ele vai no Araújo, ele lota. Então, a gente teve um pós-pandemia ali, a gente teve um novo boom das bandas, mas é que isso aí, nunca morre, né? Nunca morre. Claro, a gente às vezes sente um pouco da dificuldade, principalmente na renovação, né? Sim. Porque, claro, como a gente estava falando aqui, essa história toda, cara, era uma época diferente, né? Tu tinha ali menos bandas que atingiam o público, mas ficavam mais famosas, né? Hoje em dia não, hoje em dia é muito mais pulverizado e tal. Perfeito. Enfim, mas pegando esse gancho e indo para esta fase, digamos assim, essa... eu vou chamar essa fase, eu vou chamar de terceira fase, tá? Sim, porque a gente tem a fase clássica dos anos 80, a fase da segunda metade dos anos 90, né? Que a gente tem ali Comunidade, Tequila, Ultraman, Acústicos, e tem essa fase 2000, para depois a segunda metade do 2000, né? Isso, que daí pega ali numa primeira metade Reação, o Armando, a Cachorro, a Bidê, e na segunda metade tem esse lance da Fresno, que é bem ali 2004, 2005, quando tu falou ali no episódio anterior, tu começou a produzir a Fresno, né, tu ajudou a escrever um destaque, a música do Rio e Cidade a Árvore, tu trabalha também na produção do Ciano? Não, o Ciano eu acompanhei, porque aí eu tinha certeza que o doutor ia fazer. Daí o Rodrigo ia fazer. Que era o que precisava. Que daí é na função do Ciano, que essa história a gente pode contar junto, que é quando tu é convidado para entrar na banda. Sim. O Ciano, eles fazem o clipe de Quebra as Correntes. Isso. Né? Já estava envolvido. Né? Sim, o clipe do e aquele box. clipe vai pra MTV. Vai, estoura. A banda toma um tamanho gigante. Isso. E o Leso, a gente sempre brinca que o Leso saiu da banda pra ir pra Cancún. Né? Porque o Leso precisava viajar, tanto que tinha uma camiseta depois que ele saiu, que era homenagem a ele, que era com a bandeira do México e Leso atrás, que ele foi pra Cancún e nunca mais voltou.
E o Lucas, naquela época era MSN. E uma vez eu tô no MSN, assim, perto da meia-noite, o Lucas, cara, não conta pra ninguém, mas o Leso saiu. E eu tô apavorado. E eu falei, eu tenho 2 baixistas pra te indicar. E os 2 que eu tinha pensado, ele também tinha pensado. Né? Deu casualidade, assim, de... E ele convidou os 2 e um tava mudando para os Estados Unidos e o outro não teve um acerto financeiro. Né? Quanto entrar na banda. E aí eu tô voltando de um show de bar ali no Moinhos, ali, eu nem me lembro qual era o nome do bar. E aí, 4 da manhã, eu recebo um SMS do Lucas, tu quer entrar pra banda? Só que eu não tinha baixo. Né? E eu falei, quero. E ele nem me respondeu, eu botei o DVD do Guns no Japão, aquele que todo mundo viu 1 milhão de vezes, aquele que na época era um VHS duplo, né? Aí depois virou um DVD. E eu falei, não, agora eu vou ficar vendo o Duff tocar, vou pegar um baixo emprestado com alguém, o Jorge Dorfman, meu grande amigo aqui de Porto Alegre, me empresta o baixo e eu começo a entender o papel do Duff. Porque se eu falei, eu vou entrar numa banda, eu não vou entrar numa banda, aí tem uma certa prepotência minha, mas eu não vou entrar numa banda pra ficar num canto tocando. Eu vou entrar numa banda pra ser também um cara da banda, assim, tipo, eu vou matar a pau, E eu falei, pô, o Duff tinha toda aquela estética do Duff, né? Tinha todo aquele lance de tocar de palheta e tal. Eu falei, não, eu vou entrar pra ser esse cara. E eu entro na Fresno, eu vou pra São Paulo com uma mochila, cara. Eu deixei tudo, eu deixei um apartamento com geladeira, com micro-ondas, com as roupas que eu não ia usar, tudo eu deixo de lado e vou pra São Paulo. Pra tocar com a Abril, só que eu já fui com a mochila porque eu sabia que o convite, eu já tinha acertado com a Fresno o convite de entrar. E o Bel, que vem a ser baterista da Fresno depois, me empresta 10 cheques pra comprar um baixo na Teodoro Sampaio. Cheques, 10 cheques. E eu comprei o baixo e a gente começa a ensaiar. E a turnê do Ciano, ela começa pra mim, cara, no estádio do Mineirão. Primeiro show que eu faço. O pop rock aquele. Sim, foi a primeira vez. A gente viajou no ônibus Cachorro Grande de Fresno. Verdade. Porque eu tava com pneumonia naquele show, cara. Tava morrendo, assim. Tanto que eu me lembro de Cachorro Grande ter fama de quebrar tudo e tal. E eu tava tão mal que uma hora o boizinho chega pra mim e fala, tá precisando de ajuda, cara? Fica um remédio, uma coisa assim. E aí, a primeira vez que eu tô com a Fresno é essa. E a identificação com o público é muito grande na hora já. Não sei porquê, o motivo eu não entendi. Até porque eu tava entrando numa banda que já tinha uma história. E a gente faz aquela turnê do Ciano inteira, né? Só que ali, na turnê do Ciano, eu entro como contratado da banda. Eu lembro. Entro como contratado. E não tinha como eu me manter. Porque o que eu recebia de contratado aqui pra tocar 15 vezes, 16 vezes por mês em Porto Alegre, lá a gente tava fazendo 4, 5 shows por mês. Ainda não tinha... a banda tinha aumentado de preço, mas o mercado não tinha entendido isso ainda. Né? Sim. Então, ficou já começa com uma disparidade de a gente ter que morar na mesma casa, dividir os custos e eu ganhar muito menos que todo mundo, saca? Então eu não consegui, cara, basicamente eu não conseguia sobreviver ali. Aquele primeiro ano de Fresno era uma batalha, né? Só que eu começo a ganhar uma importância na banda, junto aos fãs. Eu participei de clipe, eu já estava na revista com a banda, eu estava ensaiando, a gente estava compondo Redenção. Tu lembra do lançamento do clipe de Alguém que Te Faz Sorrir, que é o primeiro clipe que tu participa? Que eu participo. Na época eu era o produtor da banda. E aí a gente estava em uma festa da MTV lá, e eu converso com o Caio Corsalete, da MTV. E eu falei assim, cara, nós temos um clipe novo da Fresno, de uma balada que eu tenho certeza que vai explodir. Uhum. E na época, a MTV tinha, eu não lembro o nome, talvez tu vá lembrar. Overdrive. Tinha lançado Overdrive para concorrer com o YouTube. E o primeiro lançamento do Overdrive. MTV Overdrive, que era o canal da MTV na internet. Uhum. Né? Imagina, olha só que loucura. A MTV, que era na TV... que criou o seu canal da internet. Tanto que a gente não pôde lançar no YouTube. Acho que foi um acordo que a gente tinha que lançar só pelo Exatamente. Isso é 2007? Ou não, 2006, não. Antes, é 2006. A gente gravou esse clipe em dezembro de 2006, por aí. Pra competir com... acho que é 2006. Competir com o YouTube. Sim, acho que é 2006. Tanto que, daí eu falo pro Caio assim, cara, vamos lançar o clipe novo da Fresno, não na TV, no Overdrive. Exclusivo no Overdrive. Vamos meter uma chamada na TV
de tipo assim, novo clipe da Fresno, exclusivo no MTV Overdrive. E ele falou, cara, que baita ideia. Tu pode ir lá amanhã de manhã pra gente conversar? Posso? Daí eu fui lá no TAR da MTV, lá na Pompeia, e porque realmente era uma coisa muito inovadora, né? Claro. Todas as bandas queriam aparecer na TV, não na internet. Mas e eu falei, vamos fazer o contrário. Claro, e a conexão... Porque a Fresno é a única banda que tem essa base de Exatamente. fãs que vai conseguir fazer. E eu me lembro que eu disse pra ele assim, ó, e eu quero ver se esse servidor de vocês vai aguentar. Cara, porque não vai durou ser uma 20 loucura. minutos, não durou 20 minutos. Capaz. Caiu o servidor. Caiu. Caiu o Isso é muito servidor. massa, porque a Fresno veio nesse boom da internet, né? Criou uma comunidade absurda já no digital. Caiu, olha que legal. Caiu o servidor. Muito massa. Caiu E o olha que servidor. aquele clipe ainda tem uma cagada no final, né? Lembra que ele tem ele não é finalizado. Ele não é finalizado. Ele termina assim, eu acho que era pra ter ele mais de 5 a 10 segundos, assim, E sabe? ele, puff. Mas eu não sei o que... Acho que porque na época a gente conseguiu fazer em 16 milímetros, que era caríssimo. cara, tem um corte ali que Acabou. horroroso. Assim, Devia ter sabe? acabado Como a se fita. alguém pegasse uma tesoura e cortasse assim a fita, sabe? Sim. Mas mesmo assim, cara, foi um estrondo e derrubou o servidor. Exato, e a gente recebe convite pra ir pro MTV 5 Bandas. Os 5 bandas. Isso Porque aí. todas as bandas dos 5 Bandas eram da Universal Music, a Fresno era a escolha da MTV. A MTV aceitou fazer 4 bandas de rock e a MTV falou, não, a gente precisa ter uma banda que é uma escolha nossa. A gente vai escolher uma banda, botar junto aí, a gente bota o selo MTV. E eles escolheram a Fresno. Isso, é verdade. E o Lucas, numa jogada, na reunião, eu não tava nessa reunião, provavelmente tu tava. Eu tava. O Lucas, numa jogada, falou assim, ó, não é interessante pra banda participar, porque a banda tinha um público grande já, em participar de um DVD em que a gente vai emprestar a nossa imagem se a gente não tem contrato com ninguém. Não é interessante. E o Rick Bonadio tava nessa reunião. Isso. Ele falou, então assino vocês agora. E aí que a Fresno fica grande pro Lelê? Como é que é? Me lembra que você é nesse momento. Não, essa história um dia eu quero contar com o não. Lucas aqui. Não, mas a gente até vai falar sobre isso agora. Mas eu digo assim, essa reunião é muito legal, cara, porque daí, tipo, estão ali debatendo o repertório, não sei o quê, dá música nova, daí o Rick Bonadio olha pro Lucas assim, eu tô precisando de umas músicas novas, assim, o que tu poderia me entregar? A gente precisaria ter músicas novas no DVD, o que tu teria pra me entregar? Aí ele olha na cara do Rick Bonadio e fala assim, quantas tu quer? E eu faço assim, sabe, assim, não, o guri tem personalidade e tal. Mas esse momento foi muito legal, assim, cara, né? Porque, e eu me lembro também quando o Lucas me ligou, eu tava caminhando pela Vila Madalena, eu morava perto da Vila Madalena, o Lucas me ligou, eu preciso falar contigo um lance aí que é o seguinte, com essa saída do Leso aí, o que tu acha de eu botar o Tavares na banda? E eu, como baixista? O Tavares? Porra, demorou! Pô, vai entrar que é uma luva na banda, vocês vão virar uma das maiores bandas do Brasil. Porque tu tinha um visual. Eu já tinha um disco feito, uma cena, eu já cantava também, eu escrevia também. Tanto que eu chego no Redenção, acho que o Redenção acaba com 13 músicas, eu chego no Redenção tinha 7 músicas. E o resto é tudo já com parceria minha. E aí vem aquela história de Milonga, Redenção, o nome do disco é Cepolo, acabou virando Redenção. Então eu entro com os 2 pés também. Que ano é isso? Eu entro em 2006, mas a gente começa a trabalhar o Redenção. Tá, eu sei, que o lançamento do Ciano é 2006. 2006. Aí tu entra, Eu entro em outubro. aí né, tu começa a fazer essas paradas, eu me lembro desse show. Eu tenho uma foto até com vocês desse show. Essa, a produção vai botar aqui agora. Essa aí é fácil de achar, essa é barbadinha. Eu tenho uma foto desse show aí, lá em BH, porque era um festival num estádio, tinha o palco, o palco principal, e tinha no ano seguinte que vocês vão no palco principal. Sim, o primeiro ano Isso, foi o palco isso aí. principal. O e tinha um primeiro palco ano lateral era enquanto montava no outra escanteio. banda. Né? Esse é o que tu tá mal, né? Esse que é o primeiro que eu entro na banda. O primeiro show da banda é esse que a gente Esse aqui, o ônibus do cachorro. Um ano depois, aí tem porque daí a 98, que é a rádio de BH, tinha um cara lá, o programador da rádio na época, o Jonas. O Jonas, eu acho que era Jonas Esteves o nome dele, não lembro o sobrenome, mas o Jonas, tá? E esse cara, eu me lembro assim, ó, na época, a gente trabalhava com o Cacibas, né? Grande divulgador, que tinha lá em... Tinha não, é vivo até hoje, um abraço pro Cacibas, falo com ele até hoje, divulgador de gravadora e de bandas em BH, e ele trabalhava com vocês com a Cachorro e a Fresno rodavam muito bem na 98 lá. E, só que a questão da Fresno, o Jonas me ligou, pegou meu telefone no Cacibas e disse, cara, eu gosto demais dessa banda.
E eu quero ajudar a estourar eles aqui. Pô, daí a gente realmente começa a fazer um trabalho melhor em Belo Horizonte, focado lá. Tanto que 1 ano depois, vocês vão pro festival de pop rock. No palco principal, se eu não me engano... À noite já. Não, à noite. No dia do Black Eyed Peas. Oi? No dia do Black Eyed Peas. Pois é. Não, cara, é um puta festival, assim, num estádio. Imagina. E a Fresno tá lá no palco principal. E se eu não me engano, cara, o NX0 tá no palquinho do corner. Ou vocês entram no lugar deles. Eu sei que tem uma treta. É uma coisa assim. Tem uma treta. Uma coisa assim. Tem uma treta. Eu também não lembro exatamente o que foi, mas era mais ou menos isso. Mas a gente parte de 5 bandas, tá? A gente faz os 5 bandas, eu como contratado da banda ainda, e a banda subindo o cachê. E eu ali, o meu cachê é o mesmo. A gente faz revista, a gente faz tudo, a gente vai pra MTV. Sim, aí eu me lembro que tu me liga. Tu me liga pra pedir pra mudar isso. Não, mas eu ligo pra pedir pra mudar isso. Ou tu me liga pra pedir um dinheiro emprestado, que tu tava pedindo, alguma coisa. Eu tava assim, eu não conseguia viver em São Paulo com esse Eu dinheiro. lembro. E, cara, lança a Redenção, eu ainda sou contratado. Daí eu tô fora. Que aí quando acontece dá aquele lance do Rick, na verdade nem foi uma treta, foi que o Bonadil que fez, né, essa história. Não é. Porque não foi uma escolha minha, pelo menos, porque eu nem tinha poder de escolha. É verdade. Quando rola aquela reunião... O meu voto não valia porque eu era contratado. Rola aquela reunião, tu não opina, né? E eu já tava assim, ligando pra família, dizendo, eu vou voltar. Isso. Eu me lembro que o Gross me chamou e falou, cara, não sai, uma hora tu vai entrar. Te impõe. Ele falou assim, te impõe. Isso. Aí a gente vai fazer um show em Caxias do Sul aqui, que tinha o Thiago como produtor de estrada, Thiagão. Sim. E ele me tratava muito mal, cara. Porque eu era contratado, saca? Então ele me tratava muito mal. E eu cheguei, chamei a banda num quarto e falei assim, ó, a partir de amanhã, se eu não for sócio, e se o Thiagão não for demitido, tinha 2, e olha que pra eu falar esse tipo de coisa, eu tenho que passar por um... Porque eu não consigo falar essas coisas pras pessoas, assim, eu sou extremamente ansioso, e eu me lembro de chamar os caras depois do show, porque já tinha cartaz meu no show, já tinha virado um membro da banda, menos dentro do negócio. E já era Arsenal Music controlando realmente, porque eu me lembro do primeiro extrato que eu recebi como contratado, que eu tinha ganhado um mês inteiro num show. E aí eu falei, e eu só fico, além de sócio, se ele sair fora. Eu tava brabo com o cara. E na hora que eu falo, se ele sair fora, ele tava escutando a conversa no quarto do hotel, na porta. E ele entra e fala assim, repete na frente. Eu falei, sim, sócio sai fora e eu virar sócio. No outro dia, a gente os caras mandaram e-mail para o Arsenal, o Tavares vai entrar como sócio da banda. E a gente já tinha feito Redenção, já tinha ganhado Revelação no VMB, e eu ainda era contratado da banda. Bom, aí me deu uma energia de ficar, eu consegui ter dinheiro pra me sustentar, eu fui morar no teu apartamento, o Lelê sai de São Paulo, eu pego o apartamento do Lelê, né, que era um kitnet lá perto da Teodoro, né, quase esquina da Teodoro. Ah, como é que, puta... Enfim, muita gente morou ali, muita gente morou ali. Sim. Aquele apartamento era do Banas, que era o produtor do Tribo de Já, e depois virou produtor do Mascavo, né? Daí eu assumo, aí depois tu entra... Depois entra a equipe da Fresno, Michael, Bolívia, entra um monte de gente E lá. quando eu saio da Fresno e da Cachorro Grande, eu volto para Porto Alegre. Eu fico indo muito... Quer dizer, eu fico um tempo lá ainda, eu tento fazer uns trabalhos lá, eu trabalho com o Sugar Cane, né? Com o Granada. Exato. Eu chego a fazer um trabalho com o Granada. Tinha feito, fez um trabalho com o Granada. Puta, eu achava o Granada uma banda muito a fuder. Muito a fuder. Eu fiquei muito triste com o Granada. O Yuri, cara, eu acho um fenômeno. Foi o cara que começou no X0. É verdade. Escreveu muita coisa. Mas, cara, é que o baque pra mim do fim do trabalho com a Cachorro e com a Fresno, no intervalo ali de, sei lá, 10 meses, assim, com tudo que eu tinha planejado pra minha vida, pra fechar o escritório aqui, ir pra lá e viver disso, ele foi muito forte, assim, daí eu tive que voltar. Né? E aí o que acontece? A gente lança o Redenção, e eu ainda era contratado, mas o Redenção... Aí o Redenção começa. Globo, entra... A primeira música era uma música, né? A primeira música era uma música, mas o nome da música era uma música. Né? A primeira música de trabalho, depois vem Alguém Te Faz Sorrir, versão nova, que aí fica top 1 em algumas rádios do Brasil. E aí entra uma música minha de terceira, que é Redenção, né? No trabalho da Fresno. E aí, provavelmente, foi quando eu tomei coragem para dizer assim, ó, agora eu sou dessa banda também, né? As pessoas gostam de mim, as pessoas querem que eu esteja no palco. Demorou. E se eu não entrar, eu tô fora. Foi bem assim. A conversa foi muito reta, assim. E a minha vida melhora, né? Tanto que... Aí a gente já começa, aí entra 2008, turnê do... Lança 2008, perdão, acabou de fazer 18 anos de Redenção. Lança a Redenção.
trabalha o Redenção como maníaco, assim, louco, até participação em novela a gente fez, coisa assim, participação de corpo presente em novela, esse tipo de coisa, tudo que a assessoria de TV podia nos dar. E só que a gente viu que a linguagem do disco ficou mais pop do que a gente queria. E aí junta eu e o Lucas, e eu ali também junto, ajudando a dirigir a ideia. Eu sei que o Lucas formou a banda, mas eu já estava me intrometendo nas coisas também. E eu falei, cara, a gente precisa fazer um disco em que a gente vai acabar com esse cabelo, que a gente acabou de conhecer os caras do Amberlin pessoalmente. E os caras chegaram de sapato, calça preta, jaqueta de couro, e a gente todo... Vocês fizeram uma estranho. turnê com eles no Brasil? A gente fez uma turnê no Brasil com eles. E eu olhei e falei, cara, é isso aqui que a gente precisa ser, a gente precisa se impor para ganhar respeito. E a gente começa a compor o Revanche, né? Que foi um disco comercialmente não deu tão certo, porque o Redenção tinha ganhado disco de ouro. Só que o Revanche, ele leva a banda ao respeito das pessoas, assim. Não, pô, essa banda não é só isso. Tanto que no ano do Revanche, eu ganho o melhor instrumentista, eu ganho o melhor baixista, o Lucas ganha o melhor vocalista pela MTV, a gente ganha banda do ano, eu vou para Rio de Janeiro, prêmio Multishow, eu ganho o melhor instrumentista geral, que eu não sabia nem como receber esse prêmio, porque tava o Baroni concorrendo comigo. Eu falei, não, isso é, os caras estão, isso é diarreia mental, né? Não pode ser verdade que isso aconteceu. E aí o Revanche dá um respeito pra banda, assim. A gente começa com o single Deixa o Tempo, que era a música minha do Lucas. O segundo single era, se não me engano... Putz, posso estar errado, mas aí foi Porto Alegre já. Foi gravado aqui, na casa do Nick. Que era a casa do Nick, né? Cheia de quinquilharia. E aí vem meu pai, minha mãe, vem os pais de todo mundo. Apareceu eu nesse tá, clipe tu com tá no a clipe. Adelaide. Exatamente. Cara, até hoje, volta e meia, umas pintas aparecem assim. Esse aqui não é tu. É. Sim, sou eu. Exatamente. A gente chama todo mundo para um dia de gravação de um clipe que era um churrasco. Mas, na verdade, aí tem os takes de cada um, assim. Aí eu passeio pela Redenção, o Lucas passeando na frente da casa dele antiga. Todo ligava essa história de Porto Alegre, né? Com o clipe mesmo. E eu já tava, por outro lado, sozinho, gravando em casa, um projeto paralelo de músicas que não cabiam na Fresno, que eu resolvi botar o nome de Esteban, mas não era para ser meu nome. Era para ser o nome do projeto solo. Só que, com o advento do Twitter, eu falei, não, eu não posso botar Tavares Fresno só, porque eu também quero divulgar o Esteban. Aí eu faço o @Esteban Tavares no Twitter. E aí eu passo a ser essa persona, né? Tipo, inventaram isso, que eu era o Esteban Tavares. E eu aceitei, porque eu falei, vamos com a maré, né, cara? Não tem o que fazer. E a gente grava o Redenção, trabalha o Redenção por mais 1 ano e meio e começa a incomodar o Rick de novo. Cara, a gente precisa gravar outro disco. A gente precisa gravar outro disco, ou pelo menos um EP. E o Rick Bonadio, não é o momento. Claro, ele também, eu entendo, ele estava gravando o disco do NX0. Então, enquanto ele gravava o disco de uma banda, ele trabalhava outra, enquanto ele gravava o nosso, e o NX0 ia pra turnê, e quando gravava o NX0, a gente ia pra turnê. E a gente fez uma coisa assim, que eu não sei como é que a gente não perdeu as calças no processo. Que a gente pega e vai gravar um EP sem autorização da gravadora. Que eu chego pro Lucas e falo, cara, eu só aceito estar nesse EP. E aí eu já tava, tipo, se a gente colocar os 4 como compositores, a gente compor esse disco no estúdio, ensaiando juntos. Independente se o Vavo vai dar uma ideia a menos ou o Bel vai dar uma ideia a menos, vamos botar tudo no nome dos 4. Mas por que isso? Porque a divisão das músicas não te agradava? Cara, é que eu não posso falar nada porque o que eu compunha eu tava lá dividindo com ele. Mas isso é uma coisa que vai destruindo uma banda. Porque daqui a pouco tá um cara morando num flat, tá o outro morando num kitnet, com um colchão no chão, saca? Então, assim, eu achei que era injusto com o Vavo e com o Bel. Tudo bem que a divisão poderia, naquele caso foi, mas poderia até ser diferente, mais para quem compôs a música, mas eu acho que se tu faz parte na hora de pagar de uma banda, os custos, na hora de receber a mais também, não adianta só dividir o prejuízo. Tu tem que dividir o lucro também disso. Eu sei que tem a história eu compus, eu fiz, se não fosse eu, não estaria lá, né? Tanto na minha cabeça como na do Lucas. Mas eu achei injusto, assim. Uma hora eu pensei, não, os caras têm que receber esse dinheiro também. Porque alguém que te faz sorrir tinha explodido no Brasil. E o Lucas, ele tinha uma disparidade financeira na época com o resto da banda, e aí eu tava em segundo lugar, e o Vavo, que tinha criado a banda, tava lá embaixo. E o Bel era um músico da banda, que também, quando o Bel foi entrar,
Eu falei, eu só aceito que o Bel entre na banda se ele já entrar como sócio. Eu não como quero que o Bel contratado. passe O que eu pelo que eu passei. Exatamente. E de ver os colegas comendo um sushi e ir pra casa ter um apresuntado de 1 quilo, tinha que cortar tudo sozinho, ainda porque nem presunto conseguia comprar na padaria, assim, tão sem grana que a gente tava uma época. Eu falei, não, o Bel entra como contratado. E o primeiro show do Bel já é o Chitãozinho Chororó. Vestido de Coca-Cola. Mesmo, Aquele estúdio rendeu. Então, assim, foram coisas que foram acontecendo nesse meio tempo que a gente achava inacreditável, assim, né? A gente gravando num estúdio que era lendário, mas que o som não nos agradava, porque o tipo... Não estou falando do Rick Bonadio como produtor, mas os estilos eram diferentes. Essa é a questão, né? Porque tem gente que fala, a culpa é do Rick Bonadio. Eu sempre boto uma vírgula. Eu acho que a culpa não é só do Rick Bonadio. Tem a gente também que aceitou, sabe? E o Bonadio, claro que vai trabalhar para a coisa ficar mais pop. A ideia dele naquela época era vender como um produto pop para tocar na rádio. Tudo que ele botava a mão era para isso. Exato. E a gente queria não, a gente queria ser os gringos lá, a gente queria ser o Amber, a gente queria ser o Emer, a gente queria ser o Cartel, que o Lucas gostava muito, a gente gostava muito dessas bandas. E a gente queria soar como essas bandas. Então a gente vai produzir um disco sozinho, um EP. Só que com contrato com o Rick Bonadio e com a Universal ainda. E a gente mandou pra fábrica esse disco. Louco! Totalmente louco, assim, vamos desafiar o sistema e vamos ver o que vai dar. Só que, cara, o rock já tava começando a dar uma bambeada, porque vem a geração Restart, e com todo respeito, sou muito amigo dos meninos, mas a geração Restart pega um público de 14 anos, 13 anos. Então, isso começa a perder pros mais velhos, que são mais preconceituosos, o respeito que se tinha pelo Fresno, pelo NX0, até o CPM se deu mal nessa. Então, a gravadora já não estava mais interessada muito em manter, e o Bonadio estava interessado em manter dentro das condições dele, a gente não estava muito afim de ficar dentro das condições dele, então a gente lança e a gente recebe um e-mail no outro dia, assim. A gente lança e bota para vender, bota tudo, assim. Sem avisar, sem nada. E eu gravando já o primeiro disco ao mesmo tempo dentro do Midas. Né? E eu tava com o disco mixando ainda, e a gente faz essa na loucura total. O Adiós Esteban. O Adiós Esteban. Tanto que eu pego e regravo ele todo depois, não porque eu fiquei brabo e botei fora a gravação e regravei todo. E o Rick nos chama e falou assim, vocês passaram por cima de mim. Né? Só que na época, o rock já não estava rendendo tanto, eles não nos processam, nem a Universal, nem o Rick. Eles, vamos viver a vida de vocês. Tchau pra vocês, vão embora. Né? E a gente entra na turnê do Cemitério das Boas Intenções, que foi o último planeta que a gente fez, porque a gente já estava muito pesado para o Planeta Atlântico, né? Antes a gente tinha aquela carinha pop ainda. No Cemitério das Boas Intenções a gente já estava chutando balde, assim, tipo, não, vai ser pesado, vai ser muita guitarra, tudo no talo. Só que é o seguinte, cara, aí a gente vai ter que confundir tudo, a gente estava falando sobre o documentário do Raimundos, que eles brigavam demais, e o que eu acho que faltou na Fresno também foi brigar. Porque eu acumulei também muitas coisas comigo durante um tempo, né? Quando a gente sai na capa da Rolling Stone, a banda não gosta muito, porque eu ganhei um destaque. E não ganhei um destaque porque eu cheguei e falei, eu quero ser o destaque, até porque era uma entrevista de 4 horas com cada um em situações separadas. A Rolling Stone não queria que o outro intervisse, cada um intervisse na entrevista do outro. Gosto disso. Massa. Então eu acho que eu peguei e falei coisas que agradaram mais ao editorial da Rolling Stone. E eu falei sobre legalização da maconha, eu falei sobre coisas que não se falava em revista aberta na época, assim. E eu tava de peito aberto, tava falando, eu acho isso mesmo, assim. Então começa um clima ruim no maior sonho nosso, que era estar na Rolling Stone. Porque eu me lembro que a gente nega a capa da Rolling Stone, porque a Rolling Stone queria a capa só eu e o Lucas. A gente nega a entrevista da Rolling Stone, porque a gente falou, não, se não tiver a banda inteira, a gente não tá. E eles, no outro mês, eles digam, beleza, a gente faz a banda inteira. Só que as frases de destaque, na época era absurdo, hoje não é mais, né? Mas pelas frases de destaque, eu saio na cabeça deles, né? Porque eu ouvi muito deles isso. Só que isso vai meio que te matando um pouco. Porque, tua banda tá jogando contra.
sabe? Ao invés de estar todo mundo feliz... Mas foi alguma frase que tu falou que foi usada na capa, que não tinha Na capa a ver- não, no editorial sempre tinha o destaque, né? Aquelas frases na maiores, matéria, assim. Mas era uma frase que era uma Era opinião várias, pessoal era tua, várias. várias opiniões pessoais Porque tuas. eu tinha 28 anos, o pessoal do Restart tinha 17. Eu falei, cara, a gente não é o... E repito, sou muito amigo do pessoal do Restart. Mas eu falei, são coisas diferentes. E isso vira uma frase-chave. Aí vem outra coisa, eu sou a favor da legalização da maconha. Na época, putz, virou uma frase-chave, principalmente vindo de uma banda de bons garotos que eles achavam que a gente era. Então começa a virar, e aí eu tenho uma discussão com o Lucas. Isso eu nunca falei em lugar nenhum, na verdade. Eu sabia que era contigo Gosto que eu também precisava quando falar fala isso. as primeiras coisas aqui. Né? Tinha que ser contigo isso aí, assim, são coisas É isso que eu trago são da vocês nossa aqui. intimidade, assim. E veio uma cobrança, do tipo, porque a repórter se apaixonou por Tavares. Esse tipo de frase eu tinha que ouvir. O Lucas vai na minha casa e fala, pô, como é que... Mais ou menos, né? As palavras de verdade do dia da reunião eu não lembro, mas... Pô, como é que tu fala que o Ciano, que o Quarto dos Livros e o Rio Cidade de Árvore não são tão bons? Eu falei, não, é porque eu gravei. A culpa é minha, não é de vocês. Eu falei que a produção era ruim, eu não falei que as músicas eram ruins. Então isso começa a criar o mal-estar. Só que o mal-estar é velado, porque a gente não brigava, cara. Tudo se resolvia assim, tô chateado contigo. Mas nunca se transformava numa gritaria. E eu acho que faltou essa gritaria na época. Só que eu fui acumulando aquilo, ao mesmo tempo que provavelmente o Lucas deve pensar muito parecido, que eu estava com ciúmes dele, também eu fiquei acumulando aquilo com, o cara não tá aceitando que eu sou um cara que entrei depois e tive um destaque no nosso sonho, que era Rolling Stone, porque Capricho era pra falar de cabelo, sabe? A gente não queria isso. A gente queria estar no lugar de respeito do rock, que era estar na capa da Rolling Stone na época. E eu me lembro dessa conversa minha e do Lucas, que foi no final de 2010, antes de gravar o Cemitério das Boas Intenções ainda, isso tinha acabado de lançar o Redenção, o Revanche. E aquela noite eu vou dormir falando assim, eu não vou conseguir ficar. Porque a partir do momento que dentro da tua própria banda, tu tem essa limitação na cabeça deles, né? Eu acho que se os fãs que leem a revista hoje, eles não vão pensar isso, acho que nem na época pensavam. Mas eu acho que aí entra a parte do ego que cada um sempre vai ter dentro de uma banda. E quando o Lucas tem essa conversa comigo na minha casa, chateado, visivelmente chateado, eu vou dormir já pensando assim, isso aqui não vai durar muito, cara. Não vai durar muito. Porque eu sempre tenho uma resposta mais padrão. Eu saí por divergências musicais. Não foi por isso. Aí vem uma reclamação do Lucas, que o refrão de Porto Alegre era o mesmo refrão de uma música minha que eu tenho, que é o refrão, que era o final de uma música minha chamada Visita, que diz eu só não queria dizer adeus. Porque o Porto Alegre era uma música minha. Então, assim, eu fiz pelo melhor da banda, não fiz pensando em mim. Já era a minha música. E aí ele vem e reclama disso também pra mim. Que tem uma frase que é igual da minha música. E eu começo a me sentir mal com isso também. Eu fico, pô, mas a gente vai começar a concorrer mesmo dentro da banda? Mas essas reclamações, elas foram feitas no mesmo encontro? Ou elas Não, foram... mas isso começou a o escalar. copo transbordando. O copo começa a transbordar, por quê? Porque nunca se esvaziou ele. Ficava aquela coisa, não Porque briga. não tinha as discussões, Não briga. ficava, vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Aí a primeira vez que eu me lembro de gritar com alguém foi com o Lucas. Que aí foi no dia do refrão do Visita, que é o mesmo refrão de Porto Alegre. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, só que eu tava aos berros dentro de uma van, é o melhor pra banda. Eu não tô fazendo nada de melhor pra minha música, já tá no meu nome. Não vai mudar nada. Nenhum fã vai dizer, nossa, o Tavares é melhor que o Lucas. Isso nunca existiu na história da banda, afinal de contas o Lucas criou aquilo, era dele. Ele teve na banda 3 discos antes de mim. Só que a vaidade da idade, eu acho que o cara era jovem mesmo e a gente vai, passa mais um ano de turnê e eu com aquele pensamento, eu vou sair, cara. Porque já começa, ao mesmo tempo que todo mundo se trata bem, sempre tem uma alfineta. Aí eu me lembro que o dia o Val Alfineta, que é repórter do Rolling Stones, se apaixonou por mim. Aí depois veio uma alfinetadinha por causa do refrão. Aí veio uma alfinetadinha porque a minha voz tá muito alta no disco. Saca? Sempre... Não é assim, direto comigo, assim. E aí eu ia cantar uma parte, numas músicas, e o Vavo chegava e dizia, não, canta tu, Lucas. E como, mesmo sendo sócio, eu tinha um respeito pelo começo da banda. Então se tá os 2 primeiros fundadores da banda, e um tá falando pro outro que prefere que ele cante que eu não cante, ok, eu não vou brigar com os caras do estúdio.
Só que ao mesmo tempo, nessa hora que eu ouvi essa frase e o Lucas concordou com o Val, eu falei, beleza, tu não vai conseguir fazer ao vivo tudo, porque era uma música que era muito rápida. Eu não vou cobrir a tua voz. Não vou te falar isso pra ele no estúdio. Porque acabou, passei a turnê inteira cobrindo aquela parte da voz dele. Né? E tudo que tu tá falando, assim, se encaixa com uma situação, é uma percepção minha, que acho que a Carol vai concordar, que acho que qualquer pessoa que conhece essa história vai concordar. Se a gente pegar uma timeline da história da Fresno, que teve diversos integrantes e cada um com a sua personalidade, a sua característica, o seu nível de colaboração para a banda, obviamente que em termos de dividir protagonismo com o Lucas, que Mas é não o era a minha inventor da ideia. banda, Sim. mesmo não sendo a tua ideia, eu tô dizendo assim, eu tô analisando assim, todos os integrantes, a Fresno é um projeto do Lucas, Sim. montado com o Leso, o Cooper, o Vavo, mas, né, o Lucas principal compositor, Claro. é um projeto basicamente assim, dele, sabe? Ele é a linha de frente. Então, se a gente pegar os 3 integrantes originais, aliás, tem outro vocalista, né? Nem é ele o vocalista original. Era o Nego, o Leandro. Pois é. Então, assim, se a gente pegar a Fresno, como a gente conhece toda a história da banda, assim, tu foi o único integrante que em algum momento, mesmo sem intenção, que fez o papel de protagonista do Lucas ser dividido. Sim, tanto que a Rolling Stone queria só os 2 na capa, né? E que foi uma briga minha de dizer assim, não, a banda tem que estar na capa. E tanto que até hoje tem fãs que não superaram a tua saída da banda. Não, são 14 anos recebendo mensagens dizendo assim, volta. Quando é que tu vai Todo voltar? dia, Quando é provavelmente, que tu deve voltar? receber isso. E eu vou responder aqui na câmera, nunca. Mas entendeu? Porque, cara, ficou tão mal resolvido essa história de nunca um falar na cara do outro, ou falar por piadinha, ou falar de um jeito velado, que acho que era março de 2012, a gente estava na turnê Eu já tinha avisado toda a equipe, tinha avisado do Bel que eu ia sair, e todo mundo realmente não fofocou. Não falaram pro Lucas e pro Vavo que eu ia sair. Eu já tinha avisado todo mundo. E aí chega um dia depois de um show em Guarulhos e eu falei, é hoje, cara. Terminou o show em Guarulhos e eu chamei eles no estacionamento, porque o estacionamento era atrás da casa. E eu falei, galera, é o seguinte, ó. Eu não vou conversar hoje nada, minha cabeça tá quente. Amanhã a gente faz uma reunião lá em casa. Mas eu tô fora. Ah, mas por que tá fora? Eu falei, hoje eu não vou falar nada, amanhã a gente conversa lá em casa. Porque o que tava acontecendo também? Tem uma pequena, que eu considero, né? Mas tudo bem. Eu considero uma pequena traiçãozinha do Lucas, porque a gente fez 4 músicas pro Cemitério das Boas Intenções. Ele gravou uma em casa sozinho, chamada Lá, que vira Infinito depois, no próximo disco, que vira a música Infinito. E quando chega o disco na minha casa, eu falei, mas não foi o que a gente combinou. Uma música super pop dentro de uma coisa que era um caos, assim, que era o caos da banda, aquilo ali. Que era o Cemitério foi pra... Tanto que a foto do Cemitério são 4 vacas, né? Não é a gente, né? A gente pegou a gente tava tocando no interior e o Gustavo Vara tira foto de 4 vacas no mato, né? E eu falei, cara, pra mim, deu. E no outro dia a gente vai lá pra minha casa e eu não expliquei, na verdade, esse motivo, porque tava uma dúvida dentro da banda de vamos ser pop, vamos ser muito rock ou vamos fazer uma divisão? E eu sempre falava, eu aceito ser só pop, eu aceito ser só muito rock, agora meio a meio eu não quero mais. Eu não quero lançar um disco com alguém que te faça sorrir e com milonga. Não é mais o que eu quero. Ou a gente vai mirar para um lado, nós vamos para esse lado, ou nós vamos mirar para outro lado, nós vamos... O meio termo não me agrada. Tá, mas deixa eu voltar um pouquinho porque tu falou ali, ó. Era a vaidade da idade, era não sei o quê, tu falou ali antes ali. E ao mesmo tempo, logo depois tu falou assim, quando que eu vou voltar? 14 anos estão pedindo pra eu voltar, eu digo, nunca. Nunca. Por Mas que também não? a banda nunca teve interesse que eu voltasse, Mas nem por eu. que tu disse nunca? Cara, porque o que a banda faz hoje não é o tipo de som que eu faria. Entendeu? Acho que a banda... não tem nada a ver com o mal resolvido. Não, mal resolvido é muito, né? A gente se falou em 14 anos 6 vezes. E sempre uma coisa assim, e aí, como é que tu tá? Tô bem. Sabe? Mas quando se encontrava, quando se pecha. Por exemplo, eu não fui no casamento do Vavo, eu não conheço os filhos do Vavo, né? Eu conheci a filha do Lucas, porque eu fui alugar uma casa perto da casa dele uma vez e acabei passando lá para dar um oi. Uma vez teve um lançamento
de um clipe da Fresno na casa do Lucas, eu fui lá visitar, conheci a Karen, foi muito legal comigo, tudo. Mas conversei mais com a Karen sobre skate, do que com o Lucas, né? Alguma coisa aconteceu ali, e eu vou dizer de todo o coração, cara, eu nunca quis ficar inimigo de ninguém, eu só quis sair da banda. Ninguém brigou para sair da banda. Só que eu não sei o que aconteceu. Mas nem na hora de sair da banda, então, vocês colocaram as coisas em pratos limpos. É isso. Não, porque aí eu já tava também no meu... O copo já transbordou ali, já tinha transbordado o copo. Então eu já também já não tinha interesse de ser convencido a ficar na banda, né? E o Adiós Esteban tava quase pronto, né? E eu falei, bom, o Adiós Esteban é um disco pop. Então eu vou para esse lado aqui. Eu já tava muito misturado com a história do piano, do acordeon. E eu queria fugir do que a Fresno fazia. Porque se eu quisesse viver dos louros que a Fresno me deu, eu estaria fazendo uma turnê hoje, tocando música da Fresno. Eu tenho esse direito. Eu fiz parte daquilo, eu escrevi música para aquilo. E eu não toco nenhuma música da Fresno. Sempre, todo ano em São Paulo... Nem as que tu é coautor. Não, Pior que nem as que eu não. Sabe, compus. agora eu fiquei pensando Nem nos as que eu teus compus. shows mesmo. É verdade. Eu não, né? nem as que eu Não compus. toca Nem as que eu nada. compus eu toco. E a galera pede muito. Pede e eu ignoro. Ignora. No E show eu toco mesmo. músicas do Humberto, Uhum. na minha carreira com o Humberto, que não são minhas, que são do Humberto, eu toco, mas músicas da Fresno eu não toco. Porque, cara, a partir do momento que tu é uma família e tu só consegue conversar com os caras que foram tua família quando tu vê eles passando na rua, ou quando tu tá no mesmo show e tu dá um oi frio, eu acho que não tem mais por que tu tentar viver, tu tentar relembrar daquilo, né? Claro que eu adoraria ser amigo de todos, adoraria, e tô sendo muito honesto, mas o outro lado não é recíproco. E nunca teve briga, cara, saca? Nunca teve, nunca. Eu acho que a única vez que eu perdi o controle, né, falando da Fresno, foi o primeiro Prata Atlântica que eu toquei como Esteban, e a Fresno tinha lançado o Infinito, e o Bel levou pra mim o Infinito em casa de presente. Porque o Bel sempre continuou na época, né? Até a gente brigar por divergências políticas, mas continuava um amigo, continuava na minha casa e tudo. E o Bel me levou o Infinito de presente. E eu me lembro que a primeira música era Homem ao Mar, que era uma música pra mim, feita pra mim, assim. Primeira música, abriu o disco. E eu ouvi aquilo... A música é feita pelo Fresno, Lucas, escrita pra ti. pra mim. Mas Tu isso- sabia disso? Eu fiquei sabendo que o Bel me contou, né? E eu ouvi a música e muita gente acha bonita, eu acho ofensiva pra caramba, assim, sabe? Eu acho uma coisa meio ofensiva, assim, Homem ao Mar dizendo adeus, quis um lugar que era só seu, como se eu quisesse tirar o lugar dele da banda, nunca, não teria capacidade, mesmo se eu fosse um sem vergonha, eu não conseguiria fazer isso, eu não quero isso. Eu sei que ele sempre vai ser o protagonista da história. E eu abri o encarte, tinha uma música que metade dela eu tinha mostrado pra banda e a banda falou que não queria usar. E tava lá a música no disco dele só com crédito pro Lucas. E aí chegou um Planeta Atlântida, foram me entrevistar e falaram assim, o que tu achou da música que fizeram pra ti? Eu falei, olha, eu prefiro que me paguem os direitos da que eu compus do que ganhar uma música em homenagem. Foi a única vez que eu falei uma coisa absurda sobre a banda. Mas eu falei muito honesto, assim. Eu preferia ter recebido, eu prefiro que me deem crédito pela música que também é minha, que tá lá dentro, desse disco novo, do que uma homenagem. Eu não considero uma homenagem aquilo. Essa música é composição tua, foi lançada por eles, É composição minha, que o Lucas também teve participação depois, porque ele pegou as mas minhas não partes. tem nada de crédito pra ti. E agora tem. Se resolveu... Extrajudicialmente resolveu isso, né? Agora a música, 12 anos depois, passou a ser minha também. Claro que eu recebi todo o retroativo, né? Tudo isso aí. Mas teve que ter um advogado no meio, né? Para que isso fosse concretizado. Coisa que eu nunca quis também. Nunca quis chegar nesse ponto de, putz, cara, tem que ter um advogado para quê? Se a gente se dava tão bem, por que agora a gente tem que falar judicialmente sobre as coisas, sabe? É porque, na realidade, vamos citar de novo aqui o documentário dos Raimundos, né? Que a gente está vendo acontecer nessa época. Documentário dos Raimundos, a tua história, que tu está falando agora, Fresno, bandas, né? O nome deste projeto aqui. Eu quero ser nosso amigo de novo. Porque, né, são famílias. Não, e a são banda tem o lado dela que, empresas. por favor, não levem o meu lado só a sério. A banda deve ter o lado dela, Não, com certeza. uma hora vão vir aqui. Né? Sabe, a mesma dificuldade que tu teve para vir aqui, pelo fato de morar em São Paulo, né? Já tentamos trazer o Lucas algumas vezes, ele não pôde, mas nesse caso, assim, né? Porque como
tu trabalhou com a banda, eu trabalhei com a banda também, tu foi sócio da banda, eu fui sócio da banda também. E realmente, assim, cara, de tudo que eu deixei, assim, pra trás nas questões da Olele Music, assim, cara, a única pendência que eu tenho até hoje é com a Fresno. E eu gostaria de resolver essa emocional pendência também com a banda. Né? Não envolveu advogados, nada, Sim. porque eu ainda confio na conversa, sabe? Sim. E espero resolver isso um dia e talvez... Mas como é que tu conversa com uma pessoa que não quer conversar contigo, entendeu? Pois é, entendeu? Isso é muito difícil, porque a gente se encontrou pela última vez no Altas Horas especial das enchentes, mas eu fui por causa do Humberto. Humberto, eu não tava mais ficando com o Humberto, isso a gente vai entrar no Próximo episódio falaremos sobre... Mas antes um pouco de eu entrar, o Humberto entra em contato comigo dizendo que tinha ouvido as minhas músicas e tinha gostado. Né? Porque antes de lançar o Adiós Tema oficialmente, tinha umas músicas que estavam no MySpace. E me convida para compor com ele uma música que acabou virando Tchau Radar. E muita gente acha que eu saí da Fresno porque eu me iludi com a ideia de estar com o Humberto tocando. Não, eu saí da Fresno porque o ambiente, embora muito legal, ele também era cínico já um momento. Já tava todo mundo não, eu aguentando eles me aguentando, saca? Sem brigas, assim. Mas E eu não gosto nem de falar a palavra protagonismo, mas eu acho que eu também me impus a ter um papel na banda que deu certo. Sim, sabe? Tu pode te incomodar de falar, mas eu não preciso me incomodar porque eu sei que foi isso. Mas então E ali, cara, e eu saí, eu juro por Deus que foi uma conversa muito tranquila. Claro, né? Todo mundo chateado, os dois lados chateados, porque tá deixando pra trás alguma Nenhuma coisa. separação, ela é 100% né? tranquila. Mas não ao ponto de só se dar oi e perguntar como é que tu tá. A gente podia conviver junto até hoje, a gente podia se reunir em casa, fazer churrasco, a gente podia fazer tudo isso. E nunca mais aconteceu, assim, cara. Então por que também que eu digo que não voltaria? Porque eu acho que pra voltar, qualquer coisa na vida, tu tem que ter um amor e uma consideração por aquilo. Eu tenho consideração pelo que eles fizeram comigo, de ter me levado pra São Paulo e eu ter virado o Tavares, né? Aquele personagem lá. Mas o depois também, e um pouquinho antes, desde que eu decido que um dia eu vou sair dessa banda, ele não foi tão legal assim que nem as pessoas que viam de fora, né? Pensavam que era tão legal. E aí teve entrevistas do Lucas e como se eu fosse o cara que tivesse traído o sonho dele, né? E eu nunca dei uma entrevista falando eu odeio a Fresno, isso ou aquilo, não. E aí eu virei meio que um traidor, e aí alguma parte dos fãs comprou isso aí, né? Tu acabou com um sonho, sabe? Só que, e aí, claro, também deu uma casualidade que logo depois que eu saí, a cena emo deu uma baixada. E muita gente atribui também, tu saiu e isso fez com a Fresno... O Tavares acabou com o emo no Brasil. Tem uma galera que deve te chamar, então, por causa disso. Né, a galera bota essa culpa em mim, saca? Só que, na verdade, era o ciclo de 6 anos que estava acabando já daquilo tá estourado na televisão. Uma hora ia chegar outras pessoas né? Tanto que eu falei que o Bonadil não deu bola, mas a Universal, quando descobriu que a gente tinha lançado outra coisa, falou, tudo bem, a gente investe um monte de vocês vendem 50 mil, a Paula Fernandes vende 500 numa semana. Entendeu? Então, assim, já tava numa fase... O mundo tava mudando. O mercado brasileiro tava mudando muito. Tava mudando muito. O sertanejo universitário ele tava, que hoje não é mais universitário, deve ser pós-doutorado já, porque é tanto tempo. Mas já tava mudando isso. E muita gente... Não, vamos mirar aqui, ó. A culpa é desse cara. Sacou? A culpa é dele. E isso pra mim, assim, ficou uma coisa assim de... um dia alguém da banda chegar e dizer, não foi isso. Eu senti falta disso também, sacou? Assim, não foi o Tavares que estragou tudo. Mas as primeiras entrevistas do Lucas foram dizendo que o Tavares traiu a ideia. Não nessas palavras, né? Mas acabou com o sonho. Mas o sonho já era muito anterior à minha pessoa. Né? O sonho já vinha de Quartos Livros, Rio Cidade de Árvore, esse ano, que eu não tive participação, digo, como músico, eu não era da banda. Só que aí eu ganhei os louros não da fama. Os louros da fama, sim, mas da fama ruim. Na verdade. E aí eu pego e começa... O Adiós Tema estava pronto, a gente começa a se falar. Verdade, a gente volta a né? trabalhar A juntos. Olele Music começa a funcionar. E
eu falei, bom, tá na hora de eu lançar meu disco. Tanto que a gente lança ele pela primeira vez num site, a gente não lança ele vendendo. A gente lança ele gratuitamente. Vamos para o Adioso Esteban, eu acho que fica muito claro e fica bom este momento, porque a gente vai seguir esse papo aqui, a gente vai falar sobre o Adioso Esteban, porque daí também eu vou falar o quanto a tua entrada na gig do Humberto acabou conflitando, né, com o próprio Adioso Exatamente. Esteban, né? Mas vamos falar disso no próximo episódio. Este é Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, terceira temporada, recebendo o Rodrigo Tavares, né? Pois é. A vida era... Na verdade, às vezes é pesada. Cara, mas é que aí que tá, velho. É que às vezes, quando eu pensei em fazer isso aqui, foi pra gente debater essas coisas que aconteceram de errado também. Não é só pra ficar falando das histórias bonitas. Não, e não tem uma pessoa melhor que tu pra eu falar esse tipo de coisa, entendeu? Obrigado. Eu não consigo chegar em outro podcast e falar tão abertamente, porque tu conhece de perto aquilo que aconteceu. Sim, e eu sempre falo aqui, cara, que muitas dessas histórias, assim, eu prefiro contar com vocês, porque eu não lembro 100%, como tu também pode não lembrar 100%. Claro. Daqui a pouco é um detalhezinho que, isso aqui e tal. Então esse é um dos grandes, talvez o principal objetivo disso aqui, né? Então... O Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo volta na semana que vem, se você está vendo na semana do lançamento, ou então no próximo, logo que acabar esse vídeo aqui, já entra o próximo. Lembrando mais uma vez que eu e Carol Govari estamos aqui no Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, que a partir desse ano passou a ser um projeto incentivado pela Lei Nacional de Incentivo à Cultura, né? A Lei Rouanet. Se você quiser saber como faz para colar sua marca aqui com a gente, como já tem, por exemplo, a Mastercell e a Zagonel, faça contato com a nossa produção pelo Instagram, pelo YouTube, seja por onde for. Já voltamos com mais Rodrigo Tavares.